A religião verdadeira, por que o cristianismo é a verdade e as outras religiões não são a verdade. Isso, 28 de março, Caraúbas. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Vou desativar os comentários, que o pessoal fica mandando desativar os comentários, porque fica melhor para prestar atenção. Então eu vou desativar os comentários aqui, logo após eu ativo de novo e a gente bate aquele papo, tá bom? Não sai daí, não sai daí. Então vamos lá. Segundo pesquisas, existem mais de 10.000 religiões no mundo. Mais de 10.000 religiões no mundo. Então, como a gente sabe qual é a religião verdadeira? Ou melhor, será que existe apenas uma religião verdadeira? Porque tem uma frase, um provérbio muito conhecido que é: todos os caminhos levam a Deus. Então, há quem diga, há quem pregue que não existe isso de religião verdadeira ou falsa, não. Existe uma intenção nobre no coração do homem de buscar a Deus e por isso ele vai encontrar Deus ou os deuses, de acordo com as vertentes de cada religião. Então é presunção demais ou é preconceito demais você dizer que o que você tem é a verdade e o que os outros têm é uma mentira. Algumas pessoas pensam assim. Mas para você iniciar o assunto de qual religião é verdadeira ou se tem uma religião verdadeira, primeiro você tem que sustentar a premissa de que existe um Deus. E por isso que, antes de falar sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, há 2 lives atrás eu falei sobre os argumentos que confirmam a existência de um Deus. Então existem argumentos que confirmam a existência de Deus e eu já falei estes argumentos há algumas lives aqui, né? Eu acho que 2 lives atrás. Ontem, na live que nós tivemos ontem, eu falei sobre, já pressupondo a existência de um Deus, e aí falando sobre a temática do sofrimento, como a gente encaixa um Deus todo-poderoso, todo-bondoso, se existe o sofrimento no mundo, mas já considerando a existência de Deus. Só que em todo o tempo aqui, se vocês estão me acompanhando desde o começo, vocês vão perceber que em todo o tempo aqui eu fiz questão de não tomar bandeira. Eu falava assim, eu não estou falando do Deus da Bíblia. Eu estou falando que pelas evidências, pelos argumentos, existe um ser superior a nós humanos. Vocês lembram que eu falei isso? Por que eu estava querendo ser imparcial? Porque eu queria chegar nessa live de hoje. Porque uma vez que você prova que existe um Deus, uma vez você mostra argumentos convincentes de que realmente existe um Deus, você bate nessa trave aqui das religiões. Mas várias religiões existem, pelo menos 10.000. Então qual é a religião certa? Qual religião serve os deuses verdadeiros ou o Deus verdadeiro? E será mesmo que existe uma religião certa e errada, ou todas as religiões levam ao mesmo Deus ou aos mesmos deuses? Então, como você vai desvendar este mistério, como você vai resolver essa equação? Essa é a proposta da live de hoje, tá? Essa é a proposta da live de hoje. E eu quero aqui apresentar alguns argumentos que vai nos fazer entender o porquê que eu creio que o cristianismo é a verdadeira. Primeiro vamos falar sobre a pessoa de Deus. Deus como ser tem alguns atributos. Deus como ser tem alguns atributos. Segundo o que estudamos nas lives, na live anterior, sobre os argumentos que comprovam ou que nos permitem entender que existe um Deus, nós chegamos a algumas conclusões desse Deus. Deus é atemporal. Por que ele é atemporal? Porque não se limita ao tempo. Lembra do que eu falei ontem? Que Deus ele é Pai da eternidade e por ser o Criador da eternidade,
Ele não está limitado ao Cronos, que é o nosso tempo. Logo, Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Você tem passado, presente e futuro. Deus não. Deus está acima dessa linha cronológica. Ele é atemporal. Por isso que a Bíblia diz que 1000 anos são para Deus como um dia e um dia como 1000 anos. Porque Deus é atemporal. Deus também, um atributo da divindade é que ele é eterno. Ele é eterno. E por consequência da sua eternidade, ele é eterno, ele é incriado. O que significa isso, Amizadai? Significa que, segundo Agostinho, Deus é incriado, e isso quer dizer que ele não foi criado por nada e nem ninguém. Deus é. Simplesmente isso. Deus é. Deus é. Deus nunca foi criado, ele é incriado. Um outro atributo da divindade é que ele é todo poderoso, e enfatizamos isso aqui muito bem na live de ontem. Também nós temos como atributo de Deus que ele é moralmente puro. Ele é moralmente puro, por assim dizer, incorruptível. Ele não tem como se corromper, beleza? Esse Deus também é onisciente, puramente racional, ele é racional, ele é supramente inteligente, e como um atributo também que se assemelha ou se é atribuído a Deus é que ele é pessoal. Pessoal. Então Deus, para que seja Deus, ele tem que ter essas coisas aqui que eu falei. Atemporal, tem que ser eterno, tem que ser incriado, tem que ser todo-poderoso, tem que ser moralmente puro, tem que ser onisciente, tem que ser racional, tem que ser supramente inteligente e tem que ser pessoal. Beleza? Agora vamos lá. Com esta lista de atributos lógicos, nós podemos reduzir muito a lista dos deuses e suas religiões. Por que você diz isso? Porque eu vou chegar lá. Porque existem vários deuses. Você vai na mitologia grega, na mitologia nórdica, na mitologia egípcia, e você vai ver vários deuses lá. Por exemplo, vou citar um. Odin, mitologia nórdica. Zeus, mitologia grega. Então vamos usar Zeus como exemplo. Zeus ele tem muito poder? Tem. Mas Zeus, ele não é incriado. Quando você vai estudar a mitologia grega, você vai ver que Zeus teve um pai. O pai de Zeus se chamava Cronos. E Cronos teve pai. O pai de Cronos se chamava Urano. E Urano teve pai. Então sempre você vai ver os deuses mitológicos, eles não são eternos, eles são criados. Eles têm poder, mas não são eternos. Então já corta eles da lista. Então todos os deuses mitológicos já não cabem mais aqui nos atributos da divindade. Você já tira as religiões que adoram esses deuses mitológicos. Então vamos lá, eles não são autoexistentes. Eles não são autoexistentes, eles foram criados. Os deuses do panteísmo, um outro exemplo, o panteísmo e o hinduísmo, que só para constar, o hinduísmo tem mais de milhões de deuses, eu não sei se é 10 milhões, me foge agora o número, mas é milhões de deuses que os hinduístas adoram e creem. E estes deuses do panteísmo e do hinduísmo, eles sim são eternos. Segundo a cosmovisão deles, segundo o que eles acreditam, que esses deuses são eternos. Porém, eles não são pessoais. Eles não se relacionam. Eles não têm contato com a humanidade. Eles são impessoais. Então já descaracteriza o grupo de atributos de uma divindade, porque eles são impessoais, não tem relacionamento.
Então vamos continuar aqui. Com os atributos acima, concluímos que Deus é único. Então, vamos lá. Para ser Deus e ter esses atributos, ele precisa ser único. Então o hinduísmo já sai de fora. Por quê? Porque são milhões e não tem como ter esses atributos e não ser único. Amizadai, por que você acha que que tem que ser único? Porque se não for único, você não terá todos os atributos. Não terá. Olha só, outros deuses, eles não poderiam ter todos os atributos. Porque o que falta num vai complementar em outro. Assim é tudo. Assim é tudo. Só existe uma pessoa que é plenamente completa. Essa pessoa é Deus. A lógica é que o que falta em mim tem em você. O que falta na árvore tem na terra. O que falta na terra tem no oceano. O que falta no animal tem no outro. O que falta numa canto, tipo negativo e positivo, sempre que tem o que falta num tem no outro. Então, nessa cosmovisão, se tivesse vários deuses, o que tinha um faltava no outro. E por o outro ter falta, logo esse outro não poderia ser categorizado como Deus. Então, não tem como ter muitos deuses. Faz sentido para você isso? Ou ficou meio complexo? Segundo a existência das coisas, é assim, as coisas se complementam. O que falta num tem no outro. Tá, o que falta em mim tem em você, o que falta em você tem em mim. Você vai ver isso na natureza perfeitamente. Sempre tem um negativo, positivo, luz e trevas. Então, sempre tem isso. O que falta num tem no outro. As coisas se complementam. Então, se tivesse mais de um Deus, essa lógica seria também atribuída. Então, o que faltava num Deus tinha no outro. Só que, por faltar em um Deus, logo esse ser não pode ser chamado de Deus. Deus é aquilo que não tem falta. Logo, ele tem que ser único. Ele tem que ser único. Então o panteísmo, o hinduísmo e os mitos já saem de cogitação. Você já pega aí numa sacada só, você já desfaz milhares de religiões. Tem que ser uma religião monoteísta. Tem que ser uma religião monoteísta. Aí você limita a lista. Eu falei que no começo tinha 10.000 religiões contabilizadas. 10.000, só que religiões monoteístas, o que quer dizer isso? Religiões que creem em um único Deus, só tem 3. Então, de 10.000, você baixa essa lista para 3. Quais são essas 3? Islamismo, judaísmo, cristianismo. Que são as 3 maiores também. Islamismo, judaísmo, cristianismo. Então, são as 3 religiões monoteístas que só creem num único Deus. E todas essas religiões, as maiores, vão concordar com o que eu estou falando até aqui. O que eu estou falando até aqui, todas essas religiões concordam, essas 3, que são as 3 maiores. São milhões de adeptos. Então, todas as 3 religiões concordam no que eu falei até o presente momento. Então, 3. Agora vamos analisar essas 3. Vamos analisar essas 3. Primeiro vamos saber o que é islamismo. Islamismo é uma religião iniciada no patriarca Abraão, né? Abraão da Bíblia. Então, outra coisa, tá? Uma observação. Todas essas 3 religiões vêm da Bíblia. Olha, a gente já está chegando, né? Já está reduzindo a coisa. Você vê que já está um negócio, já está ficando mais central. Essas 3 religiões monoteístas, todas elas seguem a Bíblia. Só que em determinadas situações. Por exemplo, o islamismo. O islamismo não tem a Bíblia como livro sagrado, né? Na verdade, o livro do islamismo é o Alcorão. Só que o islamismo crê que o islamismo surgiu de Ismael. De Ismael? Não. Ismael, filho de Abraão, com H. Pronto, o islamismo veio do Ismael. E Abraão e Ismael está aqui, ó, na Bíblia. Gênesis capítulo 21. Então, você vê que tem fundamentação bíblica. Tem início bíblico. Sai daqui para a vida, entendeu? Então, o islamismo foi criado na descendência de Abraão com seu filho Ismael. E o judaísmo na descendência de Abraão com seu filho Isaac. Olha aí. Então, vamos lá. Islamismo
Qual é o livro do islamismo? O Alcorão. O Alcorão para eles é um livro sagrado. Eles seguem a palavra e as normas, as regras de Deus. E olha que são regras mesmo, hein? Se você for ver lá as regras do islamismo, as pessoas pensam que o cristianismo tem regras. O cristianismo não tem regras. O cristianismo tem princípios, é diferente. Mas o islamismo, o Alcorão, é cheio de regras. Regras, regras, regras. Eles seguem radicalmente a palavra e as normas e as regras de Deus. E eles são fiéis aos ensinamentos de Maomé. Quem é Maomé? Maomé, segundo eles, é o último profeta de Deus na terra. Maomé é o último profeta de Deus na terra. O Alcorão reconhece Jesus? Reconhece Jesus, mas Jesus apenas como um sábio, como um mestre. No Alcorão, inclusive, tem Jesus lá. Mas Jesus é apresentado lá no Alcorão como apenas um mestre, um sábio. Maomé é o último profeta da parte de Deus. Tá bom? Então esse é o islamismo. Esse é o islamismo. Judaísmo. Judaísmo veio da descendência de Abraão, seguindo a geração de Isaac. É a religião dos judeus. Eles seguem não a Bíblia completa, eles seguem a Torá. O que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia, é o Pentateuco. E além da Torá, o que eles seguem? Eles seguem livros rabínicos. Livros rabínicos é escrito pelos rabinos, que é os seus sábios. Então eles seguem a Torá, os ensinamentos da Torá e os ensinamentos também dos livros rabínicos. E eles estão esperando a vinda do Messias. Para o judaísmo, o Messias não veio ainda. Inclusive para o judaísmo, Jesus foi um impostor. Para o judaísmo, Jesus foi um impostor. Que disse que era Jesus e enganou a multidão. O judaísmo ainda espera o Messias. Agora vamos ao cristianismo. O cristianismo é o discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Eles seguem que linhagem genealógica, Mizadai? A espiritual. Tá? Paulo falou, não existe grego nem judeu, nem bárbaro nem livre. Todos são um em Cristo, batizados num só Espírito. Logo não tem essa de linhagem genealógica, não. Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo 9, que nem todos que são de Israel são israelitas. Por quê? Porque ele está seguindo uma linha genealógica ali. Ali está falando de questões espirituais. Então a linha genealógica que segue o cristianismo é a linha espiritual. Eles são discípulos de Jesus Cristo, independentes de linha genealógica. Eles confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. E eles têm a Bíblia como livro sagrado. Eles não, nós, né? Vamos botar aqui pra gente. Nós, como cristãos, temos a Bíblia como livro sagrado. E estão esperando não a vinda do Messias, mas a segunda vinda do Messias. Porque o Messias veio uma vez, que é Jesus Cristo, e prometeu voltar a segunda vez para nos levar. Então estamos esperando essa segunda vinda. Esse é o cristianismo. Cristianismo sintetizado, até. Então, Amizadai, vamos lá. Vamos recapitular o que vemos até aqui. Nós vimos que existem 10.000 religiões e que as 10.000 religiões eles acreditam em deuses. Só que nós vimos a definição do que é Deus. Então, seguindo a definição de Deus, os seus atributos, não tem como ter muitos deuses. Só tem como ter um só Deus. Pelos atributos de Deus, tem como ser só um único Deus. Então a religião que é verdadeira é uma religião monoteísta. Então de 10.000 a gente já desce a lista para 3. 3 religiões que acreditam em um único Deus apenas. Que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O que é o islamismo? O islamismo é a descendência de Ismael, de Abraão, seguindo a geração de Ismael. Tem o Alcorão como livro sagrado e seguem os ensinamentos de Maomé, segundo eles, o último profeta de Deus. Essa é a religião, uma religião monoteísta. A segunda religião monoteísta é o judaísmo, que é a religião dos judeus, que seguem a descendência de Abraão, seguindo a geração de Isaac. Eles têm a Torá como seu manual de conduta diária, e eles estão esperando a vinda do Messias, que para eles não veio ainda. E aí temos a terceira religião monoteísta, que é o cristianismo. E o que é o cristianismo? São discípulos de Jesus Cristo, que tem a Bíblia como manual de conduta, livro sagrado,
Estão esperando a segunda vinda do Messias, porque o Messias já veio uma vez e prometeu voltar a segunda vez, a saber, Jesus Cristo. Então nós temos um conflito aqui. Agora a questão é, dessas três, qual é a verdadeira? Qual a verdadeira? A pergunta é, o que faz a religião, uma dessas três religiões ser a religião verdadeira? Olha só, olha só, olha só, olha só. Eu já vou responder aqui para vocês, a resposta é óbvia. Está no tema da nossa live. A religião verdadeira é o cristianismo. É o cristianismo. Mas, Amizadai, por que você diz que o cristianismo é a religião verdadeira, meu? Se tanto o judaísmo como o islamismo são monoteístas também, acreditam num Deus que tem todos esses atributos. Então, será que o Deus que nós acreditamos é o Deus mesmo cristão? Ou ele é judeu, ou ele é islâmico? Como é que você pode ter certeza que é o cristianismo que é a religião verdadeira? Por um único fator, e anota. O único fator que faz com que o cristianismo seja a religião verdadeira se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É o Verbo encarnado. É Deus, um Deus tão pessoal que desceu para se relacionar com a sua criatura. Gente, você não vê isso em mais nenhuma religião. Em nenhuma religião você vê um Deus como o nosso, em que baixa a sua patente, tira a sua divindade e toma a forma humana para se relacionar com a sua criatura. Você não vai ver isso na mitologia, você não vai ver isso no hinduísmo, no panteísmo e nem em qualquer outro ismo que você possa encontrar. Você só encontra isso no cristianismo. Um Deus tão pessoal que se despiu da sua divindade, se vestiu da mortalidade, da nossa humanidade, para se relacionar. E não só se relacionar, para morrer, sentir a dor da morte, a dor dos pregos, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Você só encontra isso no cristianismo. Apenas. Mas tudo bem, Mzadai. Só que é o seguinte. Por que você tem certeza que esse Jesus Cristo, ele é a prova cabal de que o cristianismo detém a verdade? Por um fator chamado ressurreição. Jesus Cristo veio ao mundo e disse: eu sou o caminho. Não é um que dá a entender que tem outros. Não, é o caminho. Eu sou a verdade. Não é uma que dá a entender que tem outras verdades. Não, eu sou a verdade exclusiva. E eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus já é. Você não vai ver isso em nenhum tipo de religião. Essa frase ousadamente dita por alguém: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tudo bem, mas até aí tudo bem. Só que o problema é o seguinte: esse Jesus morreu. Só que antes de ele morrer, ele já disse: eu vou morrer. Porque importa que o Filho de Deus seja morto pelos homens. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então esse Jesus não foi pego de surpresa, não. Ele veio ciente e dizia isso várias vezes: eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar dos mortos. Então tudo bem, ele morreu, beleza. Só que agora, papai? A ressurreição aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. E olha só o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou abrir aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15 e 17. 1 Coríntios 15 e 17. Paulo fala assim, ó. E se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, seria vã a nossa fé.
O que Paulo está dizendo isso? Está dizendo assim, que se não tivesse tido a ressurreição, a nossa fé seria em vão, ou seja, a gente devia abandonar imediatamente. Nós éramos dignos de pena se Jesus não tivesse ressuscitado. E quem foi que disse que ele ressuscitou? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas e uma carrada de gente, uma numerosa quantidade de pessoas falaram: Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Inclusive até hoje tem um túmulo vazio lá em Jerusalém. Até hoje. E a frase e a epígrafe em cima: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Até hoje está lá, porque foi a frase dita pelos anjos. Mas beleza, daí. Será que Jesus ressuscitou mesmo? A pergunta que alguns ateus fazem. Será que esse Jesus ressuscitou mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Olha, se alguém, eu vou falar bem calmo agora para vocês entenderem, tá? Se alguém provar que Jesus não ressuscitou, essa pessoa acaba completamente com o cristianismo. Vou repetir. Se alguém conseguir provar que Jesus não ressuscitou, essa pessoa ela destrói por completo o cristianismo. E até hoje muitas pessoas tentaram provar e ninguém conseguiu. Só que há uma pergunta no ar. Se ninguém pode provar que ele não ressuscitou, como provar que ele de fato ressuscitou? Se ninguém prova que ele não ressuscitou, como prova que ele ressuscitou? Então vamos aqui fazer uma investigação. Prepare-se para um processo investigativo, seguindo as normas do direito. Primeiro, como provar que ele de fato ressuscitou? Primeiro, anota. Análise textual. Vamos analisar o texto. Eu não vou abrir os textos aqui, porque a gente vai perder muito tempo. Mas todo mundo sabe que no domingo pela manhã, no dia da ressurreição, quem foram as primeiras pessoas que testificaram que Jesus estava vivo? Tinha ressuscitado. Quem foi? As primeiras pessoas, você já sabe, foram as mulheres. As 3 mulheres. Elas iam embalsamar o corpo, ungir o corpo do mestre, estavam conversando quem vai ser capaz de retirar a pedra e tal. Chegando lá, a pedra já estava removida e tinha um anjo lá dizendo: porque vocês procuram vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E as mulheres vão encontrar os discípulos. Então as primeiras pessoas que contaram que Jesus Cristo estava vivo foram mulheres. E aqui é onde está o problema. Porque se essa história fosse uma história inventada, fosse uma mentira inventada para o povo dizer, os discípulos de Jesus revelarem, ou melhor, para que os discípulos de Jesus Cristo espalhassem essa inverdade, essa mentira que Jesus Cristo ressuscitou, se isso fosse mentira, por que é que eles iam inventar a história de que mulheres disseram isso? E por que está dizendo isso, verdade? Pelo seguinte fato: naquele tempo, mulher não tinha moral alguma. Naquela realidade, a palavra de uma mulher e nada era a mesma coisa. Desculpem as mulheres que estão assistindo a live, mas enfim, era a cultura daquele tempo. A mulher não tinha nenhum tipo de valor no sentido de palavra. Você não levava a mulher para ser testemunha de nenhum tipo de crime ou falta de crime. A mulher não tinha, não era contabilizada como prova o que a mulher dizia. A mulher não tinha voz naquele tempo, não tinha voz. Então os discípulos, se eles estivessem inventando uma mentira, por que eles iam botar 3 mulheres, cara? Dizendo um negócio desse. Por que começar a história com 3 mulheres? Começou com elas. Então é muito fácil refutar. Quem foi que disse a primeira vez que Jesus estava vivo? 3 mulheres. Quem? 3, pelo amor de Deus. Vocês estão acreditando em mulher?
Era isso que as pessoas iam dizer. Tá entendendo? Então seria muito mais prático inventar uma história mais convincente, dizendo que tinha sido homens que tinham visto. E de forma homens honrados, aí a coisa ficava mais verossímil. Mas não. Então vamos lá. Segunda análise que nós podemos ter para comprovar a ressurreição de Jesus Cristo. A não refutação dos judeus. A não refutação dos judeus. Por que se fala isso, José? Porque os judeus, ao longo dos anos, eles sempre se mostraram totalmente, sempre tiveram uma total aversão ao cristianismo. Eles sempre foram pessoas que evitavam, que rejeitavam o cristianismo. Sempre. Sempre. Até porque quem matou Jesus foi o judaísmo. Tá me entendendo? Quem matou Jesus foi os judeus. Então, como é que eles iam? Eles não gostavam disso. Eles não gostavam desta mensagem. Então, eles, mais do que ninguém, poderiam sim. E eles fizeram isso, pesquisaram para ver se essa história era mesmo verdade. Eles fizeram muito isso, mas não encontraram nenhuma evidência. E até hoje, 2000 anos depois, nenhuma refutação judaica foi apresentada pelo grupo que mais odiava os cristãos. Não conseguiram provar o contrário. Não acharam uma única evidência de que os discípulos estavam mentindo. Então a não refutação nos deixa tranquilos com a verdade. Qual verdade? Jesus ressuscitou. Primeiro porque, olha só, foi mulheres que foram, se tivessem tido uma mentira, eles iam colocar outras pessoas mais confiáveis, com palavras mais confiadas. Mas não, botaram as mulheres disseram primeiro. Por quê? Porque é a verdade. Foi assim que a história aconteceu e eles não inventaram nada. Segundo, a não refutação dos judeus. E terceiro argumento que comprova a ressurreição de Jesus. Anota, porque esse é um dos meus melhores. É um dos melhores argumentos que eu acredito que possa existir, que é a inconstância dos apóstolos. A inconstância dos apóstolos. Gente, quando você lê os evangelhos, você vai ver os evangelhos aqui, você vai ver, gente, que Jesus, ele trabalhava pesado com esses discípulos. O povo era inconstante demais. Pedro, que era o mais ativo, sempre era o mais afoito, negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Na noite em que Jesus foi preso, todos os discípulos abandonaram ele. Todos. E se você for abrir a Bíblia em João capítulo 21, você vai ver que no dia da ressurreição, deixa eu abrir aqui, estou querendo ler aqui para vocês, olha só. João capítulo João capítulo 20, olha só o que vai ter aqui, ó. Chegando à tarde, capítulo 20, versículo 19. Chegando à tarde, depois daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas onde os discípulos estavam reunidos fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Olha só. Versículo 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, que é o dia da ressurreição, os discípulos estavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus. Gente, era um monte de discípulos, tudo com medo dos judeus. Com medo. Quando Jesus foi preso, todo mundo deixou Jesus. E aí no domingo, que é o dia da ressurreição, sem que eles tivessem visto Jesus, eles estavam tudo morrendo de medo. E aí, de uma hora para outra, esse povo que era retido, contido, tudo com medo, trancado, escondido, agora vão para o templo e dizem abertamente: Jesus está vivo, e vão ser presos. E em Atos vai dizer que prenderam os discípulos, açoitaram ele e falaram assim: nunca mais você prega essa verdade. E sabe o que foi que eles falaram?
Sabe o que os apóstolos falaram? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eles saíram alegres por terem sido chicoteados. Essas mesmas pessoas inconstantes. Gente, agora pense comigo aqui. Se eles estivessem levando uma mentira, você acha que esse tipo de personalidade que eles tinham iam sustentar essa história a ponto de serem torturados e mortos por causa dela? Pense comigo aí. Pense comigo aí. Como é que um povo que estava tudo com medo, morrendo de medo, se borrando dentro de uma casa, trancado com medo dos judeus, agora vão para os 4 cantos do mundo pregar Jesus e vão ser mortos, vão ser chicoteados, vão ser cortados ao meio, vão ser serrados, vão ser apedrejados, como o caso de Estevão. Pedro, esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago morto à espada. Olha só as coisas horríveis que aconteceram. Se eles estivessem pregando uma mentira, levando uma história que eles mesmos tinham criado, você acha que por quanto tempo eles iam segurar isso? Por quanto tempo eles iam segurar isso? Ninguém se retratou. Foram mortos milhares de cristãos nesse tempo aqui. E quando Nero botou fogo em Roma para começar uma perseguição aos cristãos, foram mortos milhares de cristãos. Nenhum se retratou. Nenhum. Todos diziam: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e ele está vivo. E se você me matar, vai ser melhor, porque eu vou para perto dele. O próprio Estevão, sendo apedrejado, falou assim: eis que eu estou vendo o céu aberto e eu vejo o Filho do Homem, a saber, Jesus, em pé à direita de Deus Pai. Como é que você pode entender que é mentira? Um caba sendo apedrejado e abrir a boca para dizer isso. Se isso fosse uma mentira, como é que isso ia acontecer, gente? Tá me entendendo? Então a história da igreja denuncia a veracidade da mensagem. Anota essa frase, por favor. A história de sofrimento da igreja denuncia a veracidade da mensagem em que ela levava. Jesus Cristo está vivo. E aí? E aí? Deu para entender direitinho? Deu para entender direitinho? Acompanharam? Então, a ressurreição de Jesus é a prova cabal de que o cristianismo é a verdade. A ressurreição de Jesus nos assegura a veracidade do cristianismo. Mendonça chegou agora. Poxa, Mendonça, perdeu, cara. O Wendel, me já dá e vou ter que sair, mas entendi tudo. Obrigado aí, valeu, cara, valeu. Também a nossa live tá chegando no final, tá? Pode repetir a frase? Repito, a frase é a seguinte: a história e o sofrimento da igreja denuncia a veracidade da mensagem que ela levava. Jesus está vivo. A história e o sofrimento da igreja denuncia a veracidade da mensagem que ela levava. Jesus está vivo. Não tem como ser não tem como a mentira ser sustentada na realidade em que os discípulos enfrentaram, não, gente. Cheguei, já havia começado a conferência profética, demorou hoje, mas estou aqui. Valeu, meu querido. Gente, acabou minha água. Pronto, então a live acabou então. Pessoal, é o seguinte, considerações finais aqui. Essa live vai para o YouTube depois, né? Então quem não viu, pode ver lá depois.
E a nossa série de Defendendo a Fé com Razão termina hoje. E a próxima série que eu vou fazer é o seguinte, preste atenção agora. A próxima série que eu vou fazer vai ser uma série voltada ao desenvolvimento pessoal, tá? E ela não vai ser aqui no Instagram. Ela vai ser no YouTube. Eu vou avisar aqui no Instagram, mas ela vai ser no YouTube. Ela vai ser 5 lives também. Não vai ser agora, não vai ser esse mês. Mas eu já estou planejando aí a próxima série. E aí vai ser um conteúdo bem bacana para você que quer crescimento na sua vida. 5 lives, só que elas não vão ser no Instagram, vão ser no YouTube. Por que a Amizade vai ser no YouTube? Porque o YouTube é para quem tem mais compromisso, né? Aqui no Instagram o público é muito fluido, né? As pessoas vêm e vão, entram e saem, fica um pouquinho depois sai. Só que quem sai daqui pro YouTube é porque realmente quer consumir o conteúdo de forma integral. Então, para os compromissados, o pessoal vai pro YouTube. E eu quero juntar uma galera que realmente está compromissada com a sua vida e com o seu crescimento. Estamos no começo do ano ainda, então não tem muita coisa para fazer. E eu quero fazer uma série de lives exclusiva para isso, para pessoas que querem utilizar nesse ano o máximo das suas competências para ter um ano extraordinário e ser alguém completamente melhor. Então, vou fazer uma série de 5 lives. 5 lives lá no YouTube. Não vai ser esse mês, eu só estou avisando aqui porque para vocês já ficarem sobre aviso, tá bom? Tá bom? Só que vai ser lá no YouTube. Beleza, gente? Então tá. Olha só. Outro aviso pra gente encerrar aqui. Segunda-feira vai ter live. A live rotineira de segunda-feira vai voltar ao normal. Live segunda-feira. Não vai ter live na quarta. Tá bom? Só vai ter live segunda-feira. Tá certo? E eu vou fazer 2 lives em páginas diferentes na próxima semana. Vou fazer uma live na página Adolescente Cristão, respondendo perguntas lá. E eu vou fazer outra live na página da Mocidade de Macaíba. Se tiver alguém de Macaíba aí, ó, vou fazer uma página da live de Macaíba sobre namoro. Então, parece que vai ser sexta-feira. Sexta-feira eu vou fazer uma live na página do pessoal de Macaíba sobre namoro. E na quinta-feira, eu acho que na quinta ou na quarta-feira, não sei bem, eu vou fazer uma live na página Adolescente Cristão. E aí só para responder perguntas, tá bom? E a live aqui do meu Instagram vai ser segunda-feira, de 10 horas, como a gente costuma fazer. Beleza? Então vai ter 3 lives comigo próxima semana, 3. Vocês vão se abusar de mim esse dia, que passaram 5 dias com live comigo direto, né? A próxima já vai ter 3 já, que é uma na segunda-feira comigo, aqui no meu Instagram, com o tema que a gente costuma falar. A segunda live vai ser na quarta-feira ou na terça, não sei, na quarta-feira ou na quinta, não sei bem, mas é na página do Adolescente Cristão, que vai ser respondendo perguntas. Então vai na página do Adolescente Cristão, lá tem um post, e aí você, nesse post, tem um post lá com faça sua pergunta. Aí você encontra esse post e faz sua pergunta, que aí as perguntas vão ser tiradas de lá para me responder na live na quarta-feira ou na quinta, não sei bem. E a terceira live que eu vou fazer é na sexta-feira na página do pessoal da Mocidade de Macaíba. E o tema vai ser sobre namoro, tá bom? Sobre namoro. Eu vou abrir uma pergunta aqui no meu Instagram na próxima semana. E aí as perguntas sobre namoro. E aí eu respondo nesta live na sexta-feira lá no pessoal do Macaíba. Só estou dizendo aqui para vocês ficarem já avisados. Como entrar nessa página do Adolescente Cristão? Você coloca no Instagram na pesquisa aí, tu coloca assim, Adolescente Cristão. Aí aparece lá uma página, @adolescristão. Aí você entra lá, tá bom? É Insta ou YouTube? A próxima semana vai ser tudo no Insta, tá? Tudo no Insta. O que vai acontecer no meu YouTube é a minha série de lives sobre crescimento pessoal.
A próxima série que eu vou fazer vai ser só o próximo mês. Só o próximo mês, tá? Tá bom? Gente, pô, então vou me despedindo aqui de vocês. Foi muito bom estar com vocês esses dias. Eu espero muito ter ajudado um pouco aí. Espero muito que vocês tenham anotado as informações, tá? E que vocês possam ter fundamentos racionais para defender a fé que vocês creem na escola, no trabalho, na rua, na família, enfim. A intenção de eu fazer essa série de lives para vocês é apenas isso, é apenas dar alguns argumentos que eu tenho, para que vocês possam saber o que responder quando forem questionados acerca da fé que vocês têm. Como Pedro falou, estejais sempre prontos para defender a razão da fé que existe em vós. Beleza? Então, um abração para vocês. Deus continue vos abençoando, tá bom? Amizade, como eu faço para comprar o meu livro? Sou de Carnaubais. Carnaubais, olha só, eu vou estar em Carnaubais esse mês, no dia 14 eu acho. Eu vou estar em Carnaubais, eu vou estar levando meu livro, tá bom, cara? Então vá lá e aí você me encontra e você compra o livro, beleza? Vou fazer raiva pessoal da faculdade quando entrar. Beleza, André? Faça mesmo. Gente, um abração para vocês. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Valeu.